pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Plot. Aqui você vai aprender estratégias para você finalmente escrever e publicar o seu livro geek ou otaku. E eu sou a Jubiebe, sua sensei, eu vou te guiar neste caminho. E nesse episódio eu vou responder as principais dúvidas que vocês me mandam aqui. Porque a dúvida de um pode ser a dúvida de muitos. E todo primeiro plot, eu pelo menos uma vez por mês, tá? Eu falo isso toda primeira vez, eu pulo. Mas enfim, todo primeiro plot do mês, eu procuro trazer esse momento de tirar dúvidas, ou esporadicamente, enfim, para que você tenha sua dúvida respondida e que quando eu respondo a dúvida de uma pessoa, geralmente é muito comum eu ter repetições de dúvidas muito parecidas. Então, nada melhor do que eu conseguir tirar a dúvida de você. Aí quando alguém chega, dúvida XPTO, assiste o vídeo lá de tirar dúvidas. Mas é claro, você sempre pode continuar perguntando, que eu sempre vou continuar tirando as suas dúvidas aqui para que você se torne um escritor desse universo maravilhoso geek ou otaku que a gente tanto ama. Bora lá então para as perguntas, que eu quero responder o máximo de perguntas que eu conseguir no tempo que a gente tem aqui, beleza? Vamos lá. Ainda vale a pena apostar no clichê? Clichê. O clichê, ele é clichê por um motivo, porque ele funciona. Ou seja, vamos primeiro lá pensar no que é a denominação de um clichê, né? Ou seja, o que denomina ser um clichê? É quando uma trama, um plot, um prompt, enfim, como você queira chamar, mas em como o modelo de trama se repete. Por exemplo, as comédias românticas são muito clichês, porque a gente tem ali o mesmo padrão de narrativa. Ou a gente tem a menina que acaba se enrolando em algum problema, que acaba nesse problema se aproximando e se apaixonando por alguém, e no final eles ficam juntos. A gente tem muito das comédias românticas haters to lovers, né? As pessoas se detestam, são inimigos, mas alguma situação acaba fazendo com que eles fiquem juntos. A gente também tem aquele clichê de vamos fingir ser namorados pra enganar alguém e aí, de repente, de fato, a gente se torna namorado. Enfim, e temos clichês dentro do terror, aquela casa mal assombrada, que aí a gente descobre que, na verdade, a pessoa que tava mal assombrando teve um passado triste, não sei o que, blá blá. A gente tem o clichê do passado, do vilão, que o vilão teve um passado triste, por isso que ele é vilão, mas aí, se você conversar com ele bonitinho, ele vai abrir o coração e deixar de ser uma pessoa má. A gente tem N clichês, eu poderia ficar aqui listando uma lista deles. Mas por que ainda assim, mesmo a gente identificando esses padrões, porque clichê, querendo ou não, é um padrão, ou seja, algo que está se repetindo, ainda assim a indústria repete esses padrões. Por exemplo, os filmes da Marvel que fizeram tanto sucesso, né? Estouraram tanto, a gente teve aí os momentos dos heróis. Por que fez tanto sucesso ainda tendo uma trama muito básica da jornada do herói? Todos eles, praticamente, até quando eles estavam em grupo, nós tivemos ali a jornada do herói. Pode ser que cada herói ali nos Vingadores tenha um arquétipo diferente, mas todos eles tiveram a sua própria jornada do herói para chegar até ali. Por que ainda assim levou tanta gente para o cinema? Você arriscaria dizer? Nós gostamos, por mais que a gente reclame, de histórias que são confortáveis pra gente. E se ele é clichê, é porque alguém fez aquela fórmula de como fazer aquela trama, viu que deu certo e acaba querendo repetir mais vezes, porque, querendo ou não, a indústria da história, né, seja história não historiadores, mas a indústria do storytelling, vamos dizer assim, seja o mercado editorial, seja séries, sejam filmes, eles acabam querendo dinheiro. Então, eles repetem aquilo, que a fórmula que eles sabem que vão dar dinheiro. Não, eu tento sempre explicar isso pra vocês aqui. Tipo, não adianta querer fazer alguma coisa extremamente importante se o seu objetivo é alcançar a grande massa. Porque muitas das vezes, esse extremamente importante
Tudo bem você querer fazer pra você se libertar como artista, pra você querer fazer algo, eu quero fazer algo diferente porque eu não quero ser igual a todo mundo, etc. Tudo bem, mas você tem que entender que muito provavelmente isso também não vai alcançar grandes públicos. É só a gente fazer uma lista das histórias que alcançam públicos, elas geralmente seguem esse padrão, esse clichê. Então, mediante tudo isso, a resposta, na minha opinião, é que sim, vale a pena você ainda investir num clichê. Entretanto, porém, todavia, você precisa entender qual é a estratégia que você vai usar para aquele clichê. Ou seja, você de fato vai querer atrair aquele público que gosta desse tipo de clichê? Por que você acha que os hots é um dos gêneros, subgêneros textuais, literários, desculpa, que eles mais ganharam público ultimamente? Porque quem consome mais, querendo ou não, são mulheres, leituras, né? E eles acabaram explodindo nos celulares, compartilhadas em grupo, tudo que compartilha acaba ganhando volume mais rápido. Eles têm uma linguagem fácil, geralmente são rápidos de ler, alguns, né? Tem outros que realmente são uns calhamaços, assim. Que minha amiga me falou de uma vez que eu falei, cara, nem eu que leio fantasia, olha o tamanho desse livro aí, que tudo isso é só hot mesmo, é muita vontade. Enfim, mas por que eles deram certo? Eles são um padrão que acaba atraindo cada vez mais pessoas, e as pessoas querem consumir exatamente aquele padrão. Então, é fácil para uma escritora iniciante até se dar bem dentro desse universo, porque você já tem um público muito formado daquele tipo de história. Assim também como é fácil você fazer um público, talvez, que goste mais de distopia, um público que goste de fantasia, que goste de suspense, mal ou bem tem sempre ali a sua pegada. Óbvio que você tem que tomar cuidado para fazer o seu diferencial dentro daquele clichê. Não adianta você simplesmente querer copiar e colar a mesma fórmula. Você precisa pensar no seu diferencial. Inclusive, aqui no canal tem um quadro antigo que se chamava Desbloqueia, mas o conteúdo é muito bom e eu aconselho que você vá assistir, porque ele dá muito trabalho para fazer, então por isso que ultimamente eu não tenho conseguido fazer mais desse quadro. Mas lá eu analisava uma história, eu pegava uma história e analisava essa história e trazia os conhecimentos dessa história para vocês aprenderem e replicarem nas histórias de vocês. E tem um que eu falo sobre Kaguya-sama Love is Wars, que é um mangá adaptado para anime, que é uma comédia romântica colegial, ou seja, seguiria todos os padrões possíveis, só que ele tem uma pegada muito diferente, ele tem uma pegada de comédia muito mais puxada, ele faz uns trocadilhos de duplo sentido, ele brinca com a personalidade dos personagens, que não é tão padrão, é quase um haters to lovers também, digamos assim, né? Eles não são bem haters, né? Eles não se odeiam, mas eles têm personalidades opostas, então eles não se declaram. Tem um fundo ali de quase que de gamification da história, sabe? De pontuação, de quem tá ganhando ou quem não, pra um se declarar pro outro. Enfim, além de sim cumprir com o seu papel de comédia romântica, né? Padrão. Ele apresenta outros elementos que chamam a nossa atenção. Eu acho diferenciado por conta disso, o narrador é diferenciado, o jeito como o autor mostra a história pra gente, enfim. A adaptação também pro anime ficou muito boa. Então, beleza, invista no clichê, mas tente ainda assim colocar a sua carinha no clichê, sabe? Tipo, o seu toque especial. Mas Gil, como eu vou colocar o meu toque especial na minha história? Como mesmo fazendo clichê, eu consigo colocar um toque especial na história? Simples e ao mesmo tempo não tão simples. Você tem que testar. Simples porque é realmente um fator. Não é algo que, meu Deus, eu vou precisar sentar e de fato criar uma coisa absolutamente nova que ninguém nunca viu, não exista nesse universo. Não. Então é simples, mas não é tão simples porque você de fato sentar e esperar aquilo acontecer, provavelmente não vai. Você tem que fazer pesquisas e testes. Espera aí, vamos pensar nos clichês comédia romântica. Já existem comédia romântica desse estilo, que acontece isso, que tem esse final e tal. O que eu posso mudar? O que eu gosto em outras histórias? O que eu vejo até de errado nesse clichê, nesse padrão de trama, que eu gostaria que fosse diferenciado, né?
seria esse tempero que eu sei que eu poderia criar algo diferente com ele. Então, você fazendo esses testes, fazendo essas perguntas, fazendo esse exercício, e quando eu falo em teste, você pode tanto escrever uma cena referente àquilo que você quer colocar diferente, escrever um resumo ou uma premissa daquela história para ver se funciona e até mentalmente imaginar se aquele final se encaixaria dentro desse tipo de trama, né? Fazer uma pesquisa de como as pessoas reagiriam, talvez conversar com outra pessoa sobre aquela sua ideia, e aí você vai, de fato, ser um escritor mais profissional, porque você entende que a sua trama ela não surge do nada e nem esse toque novo que você está procurando é algo que você vai pesquisando e aí sim, por meio dessa pesquisa, conseguir achar esse ponto especial para a sua história, seja ela um clichê ou não, né? Se você também tá querendo criar algo completamente diferente, você vai precisar pensar e pesquisar bastante para criar a sua marca nas histórias, beleza? Próximo aqui. Como criar o psicológico... Peraí, deixa eu só marcar aqui pra eu ter certeza que eu já li essa. Como criar um psicológico dentro dos personagens, né? Como criar o psicológico dos personagens, por assim dizer. A gente tem que entender como é criado o nosso psicológico. Porque a gente como autor, independente se o personagem é humano ou não, tem que entender que ele é humano. Ele é um ser, pelo menos. Ele tem essas construções. Como que é criado o nosso psicológico, né? A gente é reflexo das coisas que a gente viveu e de como a gente enxerga aquele mundo. E você, como autor, nos primeiros momentos, vai decidir isso. E é claro que pode acontecer ao longo da sua escrita e do desenvolvimento desse personagem, sabe quando as pessoas falam que ele cria vida sozinho? Que ele demonstre pra você que, olha, eu, em determinada situação, eu vou tomar determinada atitude. Talvez convencional, talvez não. Por exemplo, eu tenho um personagem que até por conta dele saber uma informação sobre sobre exatamente a data da morte dele e como ele vai morrer, ele é completamente sem medo. Ele é... Como é que a gente fala uma pessoa completamente sem medo? Ele é destemido, isso. Ele é completamente destemido. Ele é aquela pessoa que encara a vida de um jeito positivo e... Mas isso porque é o jeito dele e é o como eu quero que ele reaja a isso. Porque eu também podia pensar assim, nossa, ele é aquela pessoa que ele já sabe o momento que ele vai perder a sua vida. Não só o momento, mas o como. Então ele poderia simplesmente se sentir muito triste, ansioso, tremendo por esse dia chegar. Ele, na verdade, ele não necessariamente sabe o quando, tipo, data. Mas ele sabe o como. Então, tipo, ele vai vendo as situações acontecerem e ele sabe que o momento dele tá chegando. Ou ele sabe que determinada decisão que ele tá tomando tá levando ele mais perto pra esse momento que vai ser o momento final dele. Mas ainda assim ele decide abraçar isso. Porque ele foi criado numa tribo onde todos sabem essa informação. Logo assim que nasce, isso já é estabelecido para a vida deles. Então, na verdade, em vez de todo mundo a se achar ansioso, eles acham, é tipo, levar na máxima a morte é um dia que vale a pena ser vivido, entendeu? Então, eu quis trazer esse pensamento mais positivo com relação a isso, porque eu quero que esse meu personagem, pela carga que ele tem, pela construção social que ele tem, por ele viver num lugar onde as pessoas não temem a morte, na verdade elas esperam, elas contam pra... Não que elas contam pra todo mundo, porque não é uma coisa que as outras pessoas entendam, mas entre o povo deles, eles sabem como que vai acontecer e quando acontece eles comemoram pela aquela pessoa ter alcançado, sei lá, o objetivo da vida dela, como se a morte daquela pessoa em muitos momentos fosse de fato o cumprimento da missão daquela pessoa na Terra, sabe? Enfim, é porque é uma tribo diferente e eu queria explorar esse tema. Sobre essa visão que a gente tem da morte, né, como uma coisa ruim, quando na verdade é uma coisa natural, querendo ou não. É triste, doloroso, mas é natural. E ele encara e leva muito esse lado. Mas por quê? Porque é uma construção, é toda a construção dele.
Em contrapartida, eu também tenho dentro dessa mesma história, eu gosto muito de brincar com isso nessa história. Isso vem muito de referência de Gintama, que também ele constrói essa personalidade, esse psicológico dos personagens, muito em cima de eu tive um passado triste, mas nem por isso eu vou continuar levando a minha vida triste. Mas isso é muito da construção daquele personagem, das pessoas que ele encontra. Não dá pra você fazer o psicológico do seu personagem pensando nele por si só, porque tudo que tá em volta dele, as pessoas que convivem com ele, as situações que ele viveu, que vai construir esse psicológico dele. Se hoje eu sou uma pessoa insegura, por exemplo, ou se eu tenho algum problema com a minha autoestima, é porque lá atrás, na minha vida, na minha construção, eu passei por algo. Mas o exemplo que eu até dei desses meus personagens é que o reflexo desse psicológico do seu personagem, ele não precisa ser necessariamente um reflexo direto do passado dele. Por exemplo, como eu ia continuar dando um exemplo, né? A outra personagem dessa mesma história, ela teve um passado muito triste. Ela passou fome, ela viu os pais dela sendo mortos. Não morrer por alguém, mas morrerem de fome. Ela viu, por exemplo, a família tendo que canibalizar uma das crianças para que eles não morressem, até que chegaram no ponto que eles não conseguiram mais. Enfim, é realmente um cenário bem apelão até, e tá tudo bem. Eu gosto, e é isso, o autor às vezes banca. Só que em contrapartida, a pessoa podia o quê, né? Levar o seu ranzinza, ter uma vida triste, porque as pessoas, porque isso foi acontecer comigo, não sei o quê. E em contrapartida, não. Ela é uma pessoa extremamente feliz, aberta a possibilidades, a novidades, a aventura e tudo mais. Porque, e obviamente que aí que vem o pulo do gato carpado, aí que vem a grande questão psicológica, né? É ter os traumas ou as questões daquele personagem escondidas. No sentido de que, por exemplo, o personagem que ele já sabe o dia que ele vai morrer, apesar de ter essa serenidade, ou justamente por ter essa serenidade, em alguns momentos que talvez ele devesse ficar preocupado, ele não fica. As pessoas não entendem muito bem, mas ele não fica, porque ele tem meio que essa questão por trás. Essa outra personagem, apesar dela ser uma personagem, né, mais enérgica e tal, se ela vê uma pessoa fazendo uma determinada situação que remete a ela o que aconteceu no passado, ela fica mais invocada. A gente pode, por exemplo, ver o Luffy de One Piece, o quanto ele não suporta a injustiça, né? Ele presenciou lá atrás o Sabo sendo eu não vou contar muito pra não dar spoiler, mas sofrendo as consequências por conta dessas pessoas snobs, injustas e etc. Então ele carrega isso também, ele não aguenta ver pessoas injustas. Ele foi criado num ambiente colaborativo, então ele também não suporta ver alguém sendo abandonado. Se alguém precisa de ajuda, ele vai ajudar. Então, e esse psicológico do personagem acaba refletindo nas atitudes dele, né? É sempre isso que a gente também não pode esquecer. Psicológico, físico, o meio ambiente que aquele personagem vive, tudo isso vai se refletir nas atitudes que ele vai tomar pra dentro daquela história. Beleza? Então é isso. Mas aí, dica, talvez eu tenha falado muito teórico, tipo, como de fato criar. Pegue muito como base o que levou aquele personagem até aquele momento e o que você quer que ele haja nos momentos seguintes da sua história. Pode ser que ele mude, mas pelo menos você tem um ponto de partida. E principalmente como que esse psicológico conta a narrativa, ajuda a contar a narrativa. Porque de nada adianta você também querer fazer um personagem complexo que não combine com a sua narrativa. E tem um conteúdo aqui no canal, uma leitura crítica, que eu falo sobre a história do João. O João, ele gosta muito de trabalhar no psicológico dos personagens dele. Então, assiste depois, procura leitura crítica, como criar personagens complexos, que você vai ter lá também eu fazendo algumas análises desses personagens dele, que praticamente todos eles são baseados, assim, o ponto de partida é o ponto psicológico dos personagens, tá? Então vai assistir, vai ser bom pra você, ok? Vamos ver.
Como me inspirar em qualquer ocasião e com qualquer coisa? Olha, em qualquer ocasião eu até posso te ajudar. Com qualquer coisa, talvez seja mais difícil. Por quê? Quando você... Em qualquer... Vamos lá. Em como se inspirar em qualquer ocasião. Primeiro, em qualquer ocasião, você tem que entender quais são os seus gatilhos para que você consiga mergulhar no seu mundo criativo. Todo mundo tem a sua parte e o seu mundinho criativo. Então, o que faz você mergulhar lá? Por exemplo, no meu caso, que eu lembro aqui são 3 coisas que são assim, para eu querer me inspirar a qualquer momento é muito rápido. Primeiro é música. Obviamente tem que escolher a música certa pro tom que eu quero dar para aquela história. Segundo, assistir alguma coisa que também seja na mesma vibe do tipo de história que eu quero produzir. E terceiro, estar em movimento. Se eu tô dentro de um carro escutando uma música certa, vendo uma paisagem que também é mais ou menos... Às vezes nem precisa ver a mesma paisagem. Eu já contei isso aqui outras vezes, mas teve uma vez que eu perdi o ponto de ônibus, desci acho que 3 pontos de ônibus depois do que eu tinha que descer, porque eu simplesmente estava no mundo da minha história e eu não estava vendo, sabe? Eu estava olhando pela janela, estava olhando através da janela, mas eu não via o lugar onde eu tava vendo a história que eu estava imaginando. Gente, real, eu tava de olho aberto, mas eu não reparei aonde eu estava. Só 3 pontos depois que meu cérebro acordou e falou assim, então, acorda que você passou do seu ponto já. Eu tive que voltar andando tudo de novo, enfim. Mas é porque eu tava escutando uma música e tava em movimento, tipo, isso pra mim às vezes quando eu tô... Às vezes não, sempre. Quando eu tô viajando de São Paulo pro Rio, de carro, e aí eu e meu marido, a gente tá ouvindo música, ele que dirige, eu falo, gente, eu não posso dirigir, porque se eu dirigir, eu acho que eu sou um perigo. E aí a gente tá escutando música e se entra naquela música que desperta, que, tipo, a criatividade, ele não pode falar comigo, porque eu não estou presente naquele carro, eu estou em outro lugar, eu estou em Nárnia, mas eu não estou presente naquele lugar. Aí ele tenta conversar alguma coisa, não, peraí, agora não. E aí eu fico igual uma maluca olhando pela janela, imaginando a cena que tá se criando na minha mente, né? Então, você tem que entender quais são as coisas que te dão gatilho. Para algumas pessoas, música, na verdade, atrapalha na hora de escrever, etc. Para mim, ajuda muito. Mas, mais uma vez, não é qualquer tipo de música. É a música que dá o tom daquela história. Então, entenda um pouco o que você quer escrever. Por exemplo, é uma cena de ação? Então, você vai pesquisar músicas que seriam trilhas sonoras para cena de ação. É uma cena dramática? Pesquise músicas que seriam, né, que daria aquele clima dramático. Então, isso te ajuda a entrar na vibe. Cara, me ajuda muito fácil. E ainda assim, né, ler histórias, etc. Então, entender os seus gatilhos, você consegue, então, ligar a sua chavinha da inspiração, da criatividade, a hora que você quiser, tá bom? Óbvio que tem muito também do problema da preguiça, né? Às vezes não é nem que a mente não tá querendo criar, às vezes é você que não tá querendo mesmo, então para pra pensar nisso, não é você que tá aí fazendo birra ou sendo preguiçoso, ou se é só seu cérebro que tá precisando desses impulsos. Agora, com qualquer coisa, eu acho isso difícil. Por que com qualquer coisa? Até dá, mas aí entenda que o movimento do seu cérebro é diferente. Como assim? Quando você tá pegando algo que te deu gatilho para você escrever uma determinada história, uma história já específica que você tá escrevendo, o seu cérebro já tá mais focado naquela história. Como eu falei, quero escrever uma cena emocionante, quero escrever uma cena de drama. Vou buscar histórias dramáticas, vou assistir coisas dramáticas para me inspirar. Vou andar por lugares melancólicos para que eu me inspire e entre na vibe daquela cena que eu vou escrever. Beleza, mas você já tá com foco. Coisas dramáticas, melancólicas e etc. Triste, fúnebre, não. Mas você já tá focado. Quando você tem qualquer coisa, você precisa fazer um outro tipo de exercício. Tipo, eu tenho essa coisa, você foca também. Eu tenho essa coisa. Por exemplo, eu tenho uma música. Eu te dou uma música e você precisa se inspirar com essa música para criar algo com ela. Você ainda não sabe o que é, mas você cria algo com ela. Acontece de vez em quando. Ou, às vezes, eu preciso fazer isso no meu trabalho como ghostwriter. Que eu preciso pegar a história daquela pessoa e me inspirar naquela história para eu criar algo com ela, para eu entender como pegar
o que aconteceu na vida daquela pessoa para eu conseguir criar uma boa história para que essa pessoa consiga contar a história dela, né? Eu consiga passar o que ela deseja passar para a história dela. Então, é um exercício diferente. É você olhar, eu acho que é mais difícil. É como se eu pegasse e olhasse para essa garrafa e falasse assim: vou me inspirar nessa garrafa. O que eu posso fazer por essa garrafa? Ou que história eu posso fazer com essa garrafa? Eu vou pegar o formato dela para fazer alguma coisa, vou pegar a cor ou sei lá, a metáfora de que ela é algo que guarda alguma coisa, um objeto que guarda alguma coisa, não sei, entende? Você tem que fazer uma reflexão diferente. Mas talvez a primeira resposta tenha sido o que você de fato queria saber, como se manter motivado a qualquer momento, né? E assim, vamos pegar um pouco desse... Ai, tô tentando ajustar aqui a luz, que ela tá... Eu tô afastando a luz, mas ela tá ficando cada vez mais estourada. Mas vamos me diminuir um pouco essa ilusão de que você vai estar inspirado em todo momento, a toda hora e etc. Ou você só vai sentar para escrever como você estiver inspirado. Eu sei que tem pessoas que têm uma dificuldade maior para isso e precisa estar mais empenhado na escrita. Porém, também eu entendo que existem momentos que você precisa ser mais técnico. Isso pra mim é muito nítido por conta dos outros trabalhos que eu faço, não só escrevendo ficção. Então, não adianta eu querer só inspiração, entende? A gente fala muito da inspiração quando a gente tá escrevendo ficção, ou não ficção, mas num sentido mais poético. Eu escrevo muitas coisas técnicas, então não é uma coisa gostosinha, sabe? Não é uma inspiração eu ter que montar um roteiro sobre... por exemplo, sobre, sei lá, sobre como escrever personagens, ou montar todo o guia da jornada, o passo a passo para você fazer tal coisa. É mais difícil você querer ter aquela inspiração, é difícil, assim. Não é a mesma sensação de, ai, que legal, eu vou aqui estar escrevendo, vou viajar para um mundo novo. Não é. São coisas mais técnicas. Então, talvez por eu ter esse viés, mas já escrevo coisas técnicas também, para mim é mais fácil eu simplesmente ter que sentar para escrever e não só ficar dependendo da inspiração para isso, tá? E, inclusive, depender só da inspiração para isso pode ser um grande problema, tá? Vamos ver outra aqui. Peraí, olha, tem tanta coisa igual. Qual narrativa é melhor para um livro de fantasia? Qual narrativa é a melhor para livros de fantasia? Inclusive, acho que eu já respondi essa uma vez. Ou então, como eu falei, né? Às vezes as pessoas mandam perguntas muito parecidas. Mas não existe uma narrativa certa para histórias de fantasia, por quê? O que classifica uma história como fantasia é o universo onde ela se passa. Você pode ter uma história de fantasia que ela é uma aventura, que ela é um drama, que ela é um suspense, que ela é um terror, ou que ela é uma comédia, entende? Ou uma história romântica. Você pode ter diversos tipos de tramas dentro do universo de fantasia. Então, não existe o melhor. O mais comum é a gente ter aventura, né? Até muito inspirada pelas histórias de RPG, histórias de alta fantasia. A gente tem muito ali uma aventura. Ou é o personagem que tá em busca da derrota de um monstro, né? De um mal. Ou em busca de algo, né? Tipo, sei lá, a cura. Ser alguém melhor, né? Tá numa jornada em busca de alguma coisa. Enfim, tudo isso remete um pouco à aventura. E aí, nesse meio tempo, a gente tem um pouco de alívio cômico, a gente tem cenas de ação, enfim. Mas é possível você muda sua ótica. Se você quer escrever, de repente, uma história de fantasia não convencional. Se você tem um universo e, na verdade, você quer explorar aquele universo e não necessariamente fazer só histórias de aventura com aquele universo de fantasia, tá? Então, explore isso. Mas sim, o mais comum é a trama de fantasia, onde tem uma pessoa ou um grupo de pessoas que estão em busca de algo ou precisam enfrentar algo mal. Com toda certeza, se você faz uma lista de histórias de fantasia, a gente tem isso. Se a gente pega lá
Duna, tô pegando lá de trás, a gente pega Duna, a gente tem lá todo um ambiente político em que as pessoas, elas estão ali disputando algo, né, em busca de algo, ou do menino lá ser o escolhido e tal, alguma coisa. Se a gente pega Senhor dos Anéis, a gente tem a clássica jornada do herói, a gente tem o escolhido tendo que ir lá, né, derrotar o monstro, destruir o anel para derrotar o monstro. Se a gente pega Harry Potter, a gente tem também o menino bruxo querendo derrotar, tendo que derrotar o monstro. Se a gente pega One Piece, a gente tem o One Piece é uma aventura. É fantasia marítima e uma aventura. Se a gente pega One Piece, a gente tem uma aventura. Se a gente pega Fullmetal Alchemist, a gente também tem uma aventura. Enfim, a gente pode, geralmente a gente tem. Só que aí eu pego histórias de medievais, são fantasia, como ReZero. A gente tem ali uma viagem e retorno, né? Digamos assim, o personagem que vai para outro mundo e é um Sekai, ele se transforma e é meio que um suspense, tem algum suspense ali por trás também, principalmente nos arcos iniciais. A gente tem também Konosuba, maravilhoso. Não recomendo para pessoas que são indigestas com sátiras e com comédias, como é que eu vou dizer? Comédias que abusam um pouquinho do eti. Konosuba abusa um pouquinho, eu tenho que admitir. Mas ele que a pegada dele é essa pegada mais comédia, mais 16. E eu acho muito engraçado, as piadas dele são engraçadas, as expressões, os personagens são muito hilários. E ele é uma fantasia. Só que apesar de ter uma aventura, a aventura não é o ponto principal. O ponto principal ali é de fato a comédia, justamente tirar sarro do universo Isekai. Eu arrisco dizer até que o herói do escudo, que também é um Isekai e que também critica algumas coisas dos Isekais, ele não é pro lado da comédia, apesar de às vezes ter um alívio cômico, ele pra mim é mais um drama. Mais do que uma aventura, é um drama, porque mostra a vida daquele menino que foi injustiçado e agora tá tentando recuperar as coisas, sua honra e tal, enfim, né? Pelo menos ali o primeiro arco foi bem dramático. Então é isso. Você não tem uma história certa para você escrever fantasia, mas com certeza você pode explorar o dos mais comuns. Aventura e... Aventura e... O que eu falei, gente? Eu falei outra também. Aventura e a busca. Não, mas a aventura e a busca é a mesma coisa. Enfim, a aventura com certeza é a mais comum. Quer dizer, não é que a aventura e a busca é a mesma coisa, mas enfim, a aventura é a mais comum de todas elas. Mas você também pode explorar outras coisas. Eu, inclusive, aconselho que vocês explorem outras coisas. Se não for para escrever uma história enorme ali dentro, é claro que a aventura dá mais enredo, né? Digamos assim. Uma comédia nem sempre dá tanto enredo, mas é possível fazer também. Pensa aí que você põe seus miolos para pensar, tá? Qual o melhor programa para escrever no PC? Nossa, isso é fácil. Essa vai ser bem rápida. O Word ou o Google Docs. Mas o Word, se for online, se ele tiver salvamento em nuvem, e o Google Docs ele já tem salvamento em nuvem. Não existe um aplicativo. Existem, na verdade, sim, existem aplicativos que ajudam você a planejar a sua história, tá? Que ajudam você a colocar os elementos de planejamento. Mas a escrita em si, eu sempre gosto de fazer nesses outros programas normais, de texto mesmo, né? Word, Google Docs, porque na hora de você configurar para você postar em algum lugar, na hora de você revisar, ele já tem outras ferramentas ali dentro que te ajuda você conseguir a fazer a diagramação, a fazer uma edição de texto, a botar seu texto organizadinho, principalmente se você quer publicá-lo um dia fisicamente. Online às vezes não interfere tanto, mas fisicamente sim. As ferramentas de correção automática são melhores quando a gente tem no Word ou no Google Docs, às vezes melhores do que nesses outros aplicativos. Então, assim, por mais que o aplicativo ele pegue como é que eu vou dizer, uma funcionalidade tipo Word, etc., que aí tem umas formatações básicas, ainda assim eu prefiro os programas que são específicos para isso. Porque a gente trabalha com texto, né?
E ali dentro, a gente não vai usar tudo, óbvio, mas tem muita coisa que a gente consegue usar depois. Então eu ainda prefiro usar essas ferramentas mais convencionais na hora de escrever a história, tá? Inclusive, eu só queria dar uma palhinha, muito spoiler, que na jornada a gente está desenvolvendo um programa para planejamento de história, a gente está desenvolvendo o planejador. Os alunos já têm acesso, mas a gente vai fazer alguns testes, algumas melhorias, até vamos pensar em como fazer para abrir para outras pessoas. Mas por enquanto os alunos já estão tendo acesso e estão adorando o planejador lá de dentro. Próximo aqui. Que estratégia um escritor iniciante pode usar para estruturar melhor todos os elementos da sua história? A estratégia é planejamento, é planejar a sua história, não tem o que correr. Para estruturar melhor, porque toda vez que você planeja a sua história, você acaba começando a ter um olhar cada vez mais profundo daquilo que você está escrevendo. E é muito louco isso, porque as pessoas de fato só começam a se dar conta do tipo de história que tem para escrever quando elas começam a se questionar na hora de preencher o planejamento. Eu vejo muito isso nos meus alunos, que às vezes eles entram com um determinado tipo de história, uma ideia do que escrever para aquela história, e a partir do momento que eles estão desenvolvendo o planejamento, muda muito a percepção deles sobre a própria história e sobre o que ele está fazendo, né, com aquela história. É incrível isso. Como amadurece, como sai de uma ideia tão pequena para de repente construir mundos. Ele às vezes achava que não ia nem conseguir escrever as 10.000 palavras do desafio dentro da jornada que ia escrever o one shot, e depois ele já sai de lá com um mundo para escrever sagas. Então, assim, com uma história mais estruturada, com algo que ele possa explorar de verdade. Então, a melhor estratégia para você de fato conseguir organizar toda a sua história e ter mais profundidade nela, conseguir organizar os elementos é planejar a sua história. E aí eu já dou um alerta de spoiler que em breve, eu tô fazendo alguns ajustes, mas em breve, provavelmente no segundo semestre do ano, eu vou liberar o planejador que os alunos usam lá, não o planejador, o aplicativo, né? O guia que os alunos usam para conseguir ter toda essa profundidade do universo deles, de como criar, de como planejar a história, para que vocês também possam adquirir, mesmo sem serem alunos da jornada. Bora lá, a última. O que você recomendaria para escrever logo depois do diálogo? Tanto antes quanto depois, o diálogo, você tem que entender que o diálogo, ele faz parte da trama. Ele é uma... Como assim faz... Óbvio, Juliana, que ele faz parte da trama. Ele tá ali no livro. Mas o que eu quero convidar você a pensar é que o diálogo, ele não é simplesmente os personagens falando. Não é simplesmente uma conversa, e ele nem pode ser simplesmente uma conversa aleatória entre os personagens só para o personagem falar ou expor alguma coisa. Aquele diálogo, o diálogo que você escreve, ele tem que estar entranhado dentro da sua trama, ser uma ferramenta para você conseguir alcançar o objetivo daquela trama. Por exemplo, se o objetivo da trama é causar suspense, como é no meu caso aqui nesse livrinho aqui, A Máscara de um Anjo, até os diálogos dos personagens, ou seja, como eles conversam, como eles deixam escapar algumas coisinhas ali, o jeito que eles falam, o tipo de conversa que eles têm, o tipo de assunto que eles expõem ali naquele diálogo, é para fazer com que o leitor fique com uma pulga atrás da orelha com relação àqueles personagens. Seja no começo, no meio, até no final da história, quando a gente está prestes a descobrir de fato quem é o vilão de verdade da história, digamos assim. Muita gente trata o diálogo só como algo que, ok, os personagens estão dentro da sala, agora eles precisam abrir a boca para falar. Oi, tudo bom? Como vai? Ah, tudo bem. Fulano, você viu isso? Ah, eu vi isso. Ah, então tudo bem. E agora, o que eu faço? Não. O diálogo, ele tudo bem, ele é algo para fazer sua narrativa andar. Então, se aqueles dois personagens estão dentro da sala, por que eles estão ali? Ah, são dois personagens que lá na frente eu quero que eles tenham um relacionamento. Então comece a construir um relacionamento a partir daquele diálogo. Não só um oi, tudo bem. Ou se for um oi, tudo bem, porque um já tá nervoso, sentindo nervosismo por estar na presença daquela pessoa, aí entre o diálogo, entre as falas, você tem o detalhamento daquele diálogo, né? Oi, tudo bom? Disse fulana, nervosa, tremendo. Porque por dentro ela tava... Óbvio, aí depende, né? Se você tem um narrador onisciente, você vai conseguir fazer isso. Se você não tem um narrador onisciente, vai ficar um pouco mais difícil.
Pensa sempre também no narrador antes de começar a escrever. E logo após aquele diálogo, você tem a continuação da ação. Simples assim, porque o diálogo, ele não é para tudo, gente, vamos conversar. Agora a gente continua, mas de onde a gente vai continuar? Porque foi a pergunta que você me fez. O que recomenda para escrever logo depois do diálogo? Logo depois do diálogo, você continua a ação. O diálogo faz parte daquela ação. Entendeu? Oi, tudo bom? Falou fulana que tava nervosa, de repente ela deixou a água cair no chão. Porque ela deixou a água cair no chão, aí o cara riu, achou engraçado e foi lá ajudar. Nisso eles começaram a puxar assunto e foi daí que ele viu que ela estava molhada porque ela deixou a água cair no chão e ele ofereceu um guardanapo. Ele ofereceu um guardanapo, ela sentiu ali, começou a criar um clima e tal. E aí daí eles foram sentar juntos. Nisso que eles foram sentar juntos, ele começou a brincar com ela porque ele estava molhado e etc e tal. Ele falou, o único jeito que eu gosto de ficar molhado é quando eu pego chuva. Eu gosto de tomar chuva. E ela falou, nossa, eu também. E daí a gente começa outro diálogo para eles se conhecerem melhor. E aí você começa já a construção do seu romance, porque era o objetivo, né, como eu dei de exemplo. Então, assim, o diálogo, a ação, o que tá acontecendo, elas têm que estar sempre muito juntos, sabe? Uma coisa tem que complementar a outra. Então, o que você escreve após o seu diálogo é a continuação da sua cena, beleza? Minhas ações por hoje. Será que eu respondo mais uma? Deixa eu ver se eu vejo aqui. Mais uma boa. Acho que é isso. Deixa eu ver aqui. Como faço para me profissionalizar na escrita? Ok, achei essa. Vamos finalizar com essa então. Como faço para me profissionalizar na escrita? Ambas, como leitor e como escritor. Bom, como leitor, se profissionalizar só se você for um editor, ou, por exemplo, um crítico literário, ou um leitor que faça leitura crítica, né? Um leitor crítico. Nesse quesito, na verdade, para ambos, o caminho é o mesmo. É o mesmo. Tá bom, vamos lá. vamos separar. Como você faz para se profissionalizar? Então, como leitor, é bom que você leia bastante, monte seus pontos de crítica, desenvolva um senso crítico para as obras, independente se você gosta ou não, você tem que ser imparcial. É o que eu faço com os meus alunos, por exemplo. Independente se eu gosto ou não de histórias românticas, eu estou fazendo sempre a leitura crítica de histórias românticas lá dentro da jornada para escritor. E não importa se eu gosto ou não, eu tenho que avaliar a estrutura da história. Você tem que treinar o seu olhar para enxergar a história quase como uma matrix, sabe? Cheia de códigos. Você tem que destrinchar os elementos daquela história e entender se eles estão bem encaixados e se aquilo gera um bom resultado no final que o autor quer alcançar. Quando você se torna editor, é legal que você faça um curso. Hoje em dia, você não precisa necessariamente fazer uma faculdade para se tornar um editor. Na verdade, não hoje em dia, nunca necessitou. Mas você tem que ter não só esse olhar crítico, gostar dos livros e ter esse olhar crítico imparcial, né? Ou seja, óbvio que você vai ter a sua especialidade em alguma área, mas você precisa ser imparcial, como eu falei. Você às vezes vai ter que analisar um livro de um gênero que você não gosta, não importa. Você não pode deixar isso interferir. Eu não gostei. Apesar de que tem muitos editores que hoje ainda fazem isso. Mas tudo bem, não é que você não gostou. O público que você tá lendo, avaliando aquela história, vai ou não gostar. Então, você tem que ter esse senso crítico mais amplo, tá? E se você for editor, a mesma coisa. Porque depois, o leitor crítico, ele lê, dá as indicações e tal. O editor, além de ter a leitura crítica, ele vai indicar mudanças e pode também ajudar o autor a seguir com a sua publicação. Então, ele precisa também ter um conhecimento do mercado editorial, de todo o processo, como chega à publicação. Tá? Tem cursos que fazem isso. Eu, por exemplo, fiz o curso da Unesp para me especializar em editoria, né, mercado editorial. E como escritor, eu faço esses outros cursos porque, além de ser escritora, eu sou sensei, eu sou professora. Então, eu gosto sempre de me especializar nas partes mais técnicas também nesse mercado editorial para que eu possa ajudar e orientar os meus alunos. E eu também gosto dessa parte mais estratégica e mais técnica das histórias. Mas você não precisa fazer isso se você quer ser um escritor.
A profissionalização do escritor é também desenvolver o seu senso crítico para você escrever melhor aquilo que você quer escrever. Aí, o escritor, ele não precisa necessariamente ser imparcial. Ele pode gostar e estudar e querer escrever só um estilo de história. Sempre indico pro escritor testar outros estilos, mesmo que não seja para publicar, às vezes só como teste mesmo, para você conhecer e acabar dessa mistura do que você gosta de escrever e de outros estilos, você acabar criando uma linguagem própria, criando uma história do que a gente chama de original. É bom a gente ter repertório para a gente conseguir escrever boas histórias e ter boas ideias. E também eu acho que hoje em dia se profissionalizar ou pelo menos estudar mais a parte da comunicação, de atração de público, atração de leitores. Mesmo que você queira ser aquele escritor que só vai depender da editora para fazer todo o trabalho para você de divulgação e tal, ainda assim é sempre bom que você como autor saiba se vender, falar com o seu público, criar uma comunidade, porque isso vai, o momento que você conseguir alcançar bons leitores e criar uma boa comunidade, manter aquela comunidade para você vender outros livros para eles vai ser bem mais fácil. Então, eu acho que é imprescindível isso hoje na carreira de um leitor. Tem muita gente que discute se é bom ou se é ruim, mas posso dizer que eu entendo que seja algo que hoje em dia qualquer profissão meio que precisa. Tem muita gente que não gosta, não acho que seja. Eu não gosto de dizer que, tipo, olha, você tem que, porque se você não fizer isso, você não vai ter sucesso. Não gosto de dizer isso, eu acho que ainda existem outros caminhos, mas hoje é um jeito mais rápido e talvez mais seguro e mais duradouro, se você quiser ter a sua base de fãs, saber se comunicar e saber fazer seu marketing também. Não que você precise fazer o marketing da sua publicação, mas marketing tá aí desde que o mundo é mundo para tudo, digamos assim, né? A gente meio que tá se vendendo sempre. E mesmo que a editora faça esse trabalho, se você já souber, até mesmo para ficar de olho se a editora tá fazendo um bom trabalho ou não, e para você continuar cultivando esses leitores, é sempre bom você saber dessas expertises, ter essa estratégia na manga. Beleza? Meninas, só é isso por hoje. Agora sim, muito obrigada por você ter assistido esse episódio até o final. Conta aqui se eu tirei alguma de suas dúvidas, se alguma dessas dúvidas que eu disse aqui era uma dúvida que você tinha e você falou, caraca, agora ficou tudo mais claro pra mim. Ou deixa aqui embaixo a sua dúvida, quem sabe eu não respondo. No próximo Plot Especial Tira Dúvidas. É isso por hoje, beijo grande, tchau, tchau e até a próxima.